Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o livro fantástico, A Verdadeira Riqueza. Falaremos do capítulo 5, A Ilusão. Alguns que professam crer na verdade têm pouco discernimento e não podem apreciar a dignidade moral. Pessoas que se gabam a sua fidelidade à causa como se tudo lhe fosse aplausível, essas não têm um coração humilde. Dinheiro e propriedade são importantes para nós humanamente falando, mas para Deus de nada tem poder. Não tem influência alguma para Deus na nossa salvação, porque para Deus do que se importa? Lá no livro de Salmo, capítulo 50, verso 10, diz que o mundo e tudo que nele há, todas as montanhas, tudo o que temos, então é de Deus, provém da mão de Deus. Que interesse teria Deus em nosso dinheiro e propriedade, se tudo é dele? Em Atos capítulo 10, 34, diz que Deus trata as pessoas com parcialidade, com respeito. Não depende do que temos ou do que depende apenas do que somos, da nossa moralidade para com Deus. Mas quem lhes pode dar maior riqueza senão o nosso Deus? Tudo é dele, tudo provém dele. Ninguém pode ter verdadeiro caráter humilde diante de Deus, a menos que isso seja demonstrado perante as outras pessoas. Não menos que arrependimento, de confissão e abandono do nosso próprio pecado. Somente isso é aceito por Deus. Muitos ricos conseguiram as suas fortunas, que pena, lamentavelmente por meio de negócios opressivos, tirando vantagem dos seus semelhantes. No livro de Mateus, capítulo 19, 24, diz que: "E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Aqueles que têm competência para adquirir suas riquezas, cuidem, precisam ser vigilantes. Do contrário, utilizarão essa habilidade para o mal. E assim estarão longe da mansidão, do respeito e da proximidade com nosso Deus. Homens que têm autoestima, têm uma consciência limpa, justa, mas nas pequenas coisas e valorizam mais do que as riquezas, esse sim é o que Deus espera de mim e de você. Deus, ele considera de fato o valor moral. Pessoas com caráter cristão, pessoas com caráter não maculado pela avareza, pela falta de humildade, mas sim pela mansidão. Isaías 13, 12 diz que mais escassos do que o ouro puro, mais raras do que o ouro de Ofim, são as pessoas que de fato têm prevalecido diante da presença de Deus, nessa constância desses sentimentos que nos aproxima de Deus. Mas o que é bom é que isso é possível para nós, porque Deus nos dá essa oportunidade. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e atormentam a si próprio. Mas você, que é homem de Deus, nós que somos mulheres de Deus, nós fugimos dessas tentações. Nós seguimos a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Diz lá em Timóteo, capítulo 6, verso 3, que diz que combati o bom combate, guardei a fé. Que eu e você estejamos presos em guardar a nossa fé, em manter a nossa moral, em exortar os ricos deste mundo, a não ser que sejam orgulhosos, nem persistam a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Diz lá no verso 17 de Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. Esse é o verdadeiro segredo da felicidade e da prosperidade real, da mente e do corpo. E que essa seja a minha vontade e a sua vontade, para a honra e glória do nosso Deus.